Bom, caríssimos, tudo bom? Vamos começar agora então a nossa videoaula da semana 3. Eu vou começar fazendo da seguinte forma, eu vou começar fazendo uma retomada do texto do Dhammata. Eu percorri as publicações que vocês fizeram nos fóruns e algumas questões me pareceram um tanto complicadas. Vocês estão muito fixados, vocês estão muito pensando numa ciência um tanto formal, quando vocês estão tentando diferenciar ciências naturais e ciências sociais, vocês estão confundindo um pouco essas questões. Eu não vou me deter profundamente no texto do Dhammata, não vou ler ele pontualmente, mas eu queria comentar com vocês algumas questões. Em primeiro lugar, uma ideia de neutralidade e a ideia de objetividade. Vocês têm que prestar atenção no seguinte, não se pode pensar a mesma objetividade nas ciências sociais do que se consegue ou se tem nas ciências naturais. Tampouco neutralidade, embora não sejam a mesma coisa. Essa é a primeira definição que eu queria de vocês. Muito bem, então a primeira questão que eu acho que cabe a gente fazer é a diferenciação entre a objetividade e a neutralidade. A objetividade, vejam só a definição que eu cheguei. A objetividade se refere à adequação, ou uma espécie de sintonia, da produção das ideias científicas, daquilo que se produz pela ciência no momento, à realidade empírica objetiva. Ou seja, a objetividade é o que se consegue ou o que se tenta apreender, tomar da realidade empírica. Do que se apresenta, do mundo que se apresenta para nós. Isso é objetividade. O quanto você consegue aprender dessa realidade que você observa é o quanto você está conseguindo ser objetivo em sua pesquisa, em sua observação. Já a neutralidade ela é um pouco diferente. A neutralidade ela se refere à não interferência dos valores, ou seja, aquilo que é íntimo, particular de cada um, das concepções religiosas, das concepções políticas, daquilo que a gente acredita, das nossas crenças, dos nossos preconceitos, das nossas visões de mundo, sobre a pesquisa e sobre o que a gente está observando. Ou seja, o cientista social ele tenta, o quanto puder, ou o quanto for possível, manter isso fora das suas observações. Muito bem. Dito isso, nós vamos então partir agora na tentativa de compreender as suas possibilidades e a sua necessidade. Muito bem. A questão que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Em primeiro lugar, quanto à possibilidade da objetividade, só em ciências sociais agora. Muito bem, eu não vou falar agora das ciências naturais, vou me deter exclusivamente nas ciências sociais. Muito bem, a objetividade nas ciências sociais, é possível ser objetivo? Sim, mas tem uma vírgula, há um porém nessa questão. É possível ser objetivo, mas a gente não pode perder de vista a nossa condição humana. Somos humanos, somos no mesmo nível, como diz o Dhammata, do nosso sujeito observado. Há um nível de igualdade, epistemologicamente iguais a esse sujeito que a gente observa. Portanto, nós temos que ser objetivo o tanto quanto seja humanamente possível. Portanto, a objetividade ela é uma objetividade condicional, vamos dizer assim. É possível, mas ela é condicional. O quanto nós pudermos ser objetivos, sejamos. Isso dará objetividade à pesquisa. E quanto à necessidade da objetividade, é necessário ser objetivo? Sim, sim. Aí não há condição, não há condicional. Se a possibilidade era sim, o tanto quanto seja humanamente possível, a necessidade é máxima, a necessidade é incondicional. É necessário ser objetivo. É necessário. A pesquisa só avançará e só terá validade científica, científica do ponto de vista da ciência moderna, se nós conseguirmos ser objetivos. Então, há necessidade da objetividade, embora a sua possibilidade seja um tanto condicional. Segunda questão, a neutralidade. Muito bem, é possível ser neutro em ciências sociais? Não é possível, isso é impossível.
ou seja, manter fora nossas crenças, nossos valores, nossos sentimentos íntimos, não há como. Somos sujeitos que sentem, somos sujeitos humanos, como o nosso sujeito observado. Portanto, a neutralidade, ela não pode ser alcançada, não temos como ser neutro. E a necessidade? É necessário ser neutro? Bom, não é necessário exatamente ser neutro. É bom que se busque tratar os nossos objetos, os nossos sujeitos, de uma forma equilibrada, mas não neutra. Neutralidade é uma palavra muito específica. E se você tentar ou afirmar que está sendo, bom, isso pode ser lido ainda pela crítica ou pela própria ciência moderna como algo instrumental, ou seja, a afirmação da neutralidade, ela sempre pode esconder, pode trazer em si, escondido por trás de si, um certo rol de questões que justamente deveriam aflorar se você fosse honesto na sua pesquisa, afirmando de onde você está partindo, de que prisma você está olhando, ou seja, se você começa a sua pesquisa dizendo, olha, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou homoafetivo, eu sou gay, eu sou religioso, eu sou escoteiro, eu sou, enfim, você afirma a sua individualidade, bom, a partir dali você diz do qual ponto de vista você está enxergando o mundo. Isso dá honestidade e, portanto, credibilidade e, portanto, objetividade à pesquisa que você está produzindo. Outras questões do texto do Da Mata. Vou apontar para algumas respostas mais específicas. Tipos de fenômenos observados. Se nas ciências naturais eles eram simples, nas ciências sociais eles são complexos, porque são coisas produzidas pelos próprios seres humanos. E na consequência da observação a relação é contrária. Se nas ciências naturais as consequências são complexas, como eu expliquei na aula anterior, nas ciências sociais as consequências são simples, no sentido de que a consequência daquilo não vai gerar uma grande transformação necessariamente nem imediata nos sujeitos observados. E isso é bom que fique claro, essa diferenciação. A relação é contrária entre o tipo de fenômeno observado e a consequência da observação e teorização. Bom, eu acho que a princípio do quadro do Da Mata era isso. Vamos partir para o nosso segundo ponto da aula de hoje, da nossa segunda videoaula da semana 3. Uma introdução histórica à antropologia, que é o texto do Laplantine. Então já começamos a entrar no texto do Laplantine, já começamos a falar do texto do Laplantine. Uma questão é bom que fique importante. O texto do Laplantine ele chama-se a pré-história da antropologia. Portanto, ainda não é antropologia. Portanto, ainda não é história da antropologia. Portanto, é uma fase primeira, uma fase anterior do pensamento antropológico propriamente dito. Por isso, então, o autor chama de pré-história da antropologia. Vocês podem ver que depois ele vai avançando cronologicamente. Tem uma pré-história, depois tem o século XVII, o século XVIII, o século XIX e assim ele vai sucessivamente. Muito bem. Por que não é antropologia? Essa é a primeira questão. Se a antropologia sempre existiu, desde os antigos, desde os gregos, atravessando a Idade Média, o próprio medievo ocidental, e adentrando na modernidade e na contemporaneidade, sempre se especulou sobre os seres humanos, sempre se especulou sobre a vida humana. Mas por que tudo isso não é antropologia? Essa é uma questão que eu quero que vocês respondam, e de certa forma está aqui nos questionamentos que eu propus. Muito bem, vamos então para as questões, uma a uma, dessa semana 3. Questão 1. A expansão dos limites geográficos europeus e a descoberta do novo mundo, uma descoberta para ambas as partes, aqui a palavra descoberta não vejo com nenhuma restrição, porque se os europeus descobriram a nós, ameríndios, que vieram a denominar ameríndios, nós, nativos daqui do continente americano, também os descobrimos. Então a descoberta foi de ambas as partes. Nós nos descobrimos mutuamente. Bom, essa descoberta provocou nos europeus a necessidade de uma reflexão sobre, 2 pontos, nos nativos não se sabe, até porque não se teorizou, não se escreveu propriamente dito, uma produção teórica a respeito dessas reflexões, por isso é que não se tem, mas é óbvio que devem ter feito todo tipo de reflexões, é óbvio, disso não há questionamento, mas nos interessa porque a antropologia nasce na Europa moderna,
Então eu quero saber de vocês que tipo de reflexões suscitou nos europeus. Primeira delas, uma reflexão sobre a sua própria existência, sua identidade como seres humanos. Ora, a Europa só conhecia o seu próprio pedacinho, o seu próprio continente. De repente descobre um mundo inteiro. Ela conhecia o norte da África, um pedacinho do leste europeu, aquela parte que começa a ter contato com o mundo oriental. Do oceano eles tinham medo e acima da Europa eles viam o gelo, portanto eles conheciam o seu próprio mundo, o contexto em volta da Europa. De repente abre-se um mundo, um novo continente, com novos seres humanos, diferentes em suas culturas, como também em seu tipo físico. Isso suscitou nos europeus questionamentos até então nunca antes tidos a respeito da natureza e da identidade como seres humanos. Que tipo de humanos somos nós, devem ter se perguntado os europeus e se perguntaram efetivamente. E a partir disso passaram a produzir teorias em escalas, em diferenças humanas substanciais. O segundo questionamento provocou nos europeus a necessidade de uma reflexão sobre a alteridade, o outro, ou seja, o diferente de mim, o outsider, aquele que está longe, que está distante, como também profundas reflexões e novas cogitações sobre a natureza humana, ou seja, há uma outra natureza humana que não só essa que se conhece. Há todo um questionamento sobre a natureza humana. É isso que eu quero que vocês percebam nessa primeira parte do texto do Laplantine. Questão 2. O texto começa dizendo que a gênese da reflexão antropológica é contemporânea à descoberta do novo mundo, ou seja, só começa a haver questionamento antropológico sobre o homem, como modernamente se conhece a antropologia, a partir da abertura europeia. Antes disso, os questionamentos eram de uma outra ordem, de uma antropologia filosófica e não uma antropologia social ou cultural. Então, essa é uma antropologia espontânea, ainda emergente, no século XVI. Uma antropologia que começa a dar os seus primeiros passos. Ainda não uma ciência constituída, como está aqui na minha questão. Baseada em relatos que noticiavam esse novo mundo, ou seja, havia notícias sobre novas descobertas, sobre novos achados, sobre novos seres humanos, sobre novas vidas, sobre novos seres, de certa forma. Isso suscitou na Europa um frisson, uma transformação na maneira de enxergar a humanidade e o próprio mundo. O teor dessas narrativas, também segundo o autor, segundo Laplantine, forneciam ao próprio mundo europeu uma dupla resposta ideológica. Pontue e descreva qual era essa dupla resposta. Portanto, na questão 2 eu quero saber da dupla resposta. Qual era a dupla resposta? 2 momentos. Um primeiro momento, a ideia de que aquele diferente, aquele, entre aspas, selvagem, primitivo, ele era puro, intocado e, portanto, o europeu que era o mal, o conceito de mal, e uma segunda interpretação, uma segunda maneira de ver que era aquele incauto, impuro, pois andavam pelados, tinham costumes diferentes, portanto eles eram impuros. E aí então o mal selvagem e por conseguinte, por contraste, o europeu, o que havia atingido o grau máximo de civilização era o bom, o sabido, o culto. Então uma dupla resposta ideológica. Se o novo, o descoberto, é o bom, então o europeu que é o impuro, aquele que já foi contaminado pela civilização, estragado por ela, vamos dizer assim, e o selvagem, que por ser incauto, que por ser impuro, que por ser primitivo, ele então é mau, e aí então o europeu, por ter atingido o grau máximo de civilização, é o bom. Eu quero que vocês textualizem essa resposta para mim. Questão 3. O texto começa e encerra falando de renascimento, com letra maiúscula. Falamos disso na aula passada. Letras maiúsculas querem dizer coisas específicas e letras minúsculas, coisas inespecíficas. Nesse caso, especificamente o renascimento. A partir disso, respondo. O renascimento como o renascimento do mundo antigo. Por que o renascimento se chama renascimento? Porque há um renascer da cultura antiga, que havia sido apagada pelo medievo. Por que Idade Média se chama Idade Média? Porque ela fica no meio, no tempo intermediário, do ponto de vista europeu, entre o que é antigo e florescente, ideia, filosofia, matemática, cultura, arte, e apagou-se durante 10 séculos e veio a renascer no século XV, no século XVI, no século XVII, vem
se desdobrando até o mundo de hoje. Isso é o renascimento propriamente dito. Muito bem, esse renascimento que o texto começa falando e termina falando dele, suscitou na Europa uma série de questionamentos. Muito bem, ponto 1 da questão 3. Em que medida a nascente antropologia moderna foi influenciada pelo contexto do que o mundo moderno ocidental veio a denominar renascimento? Ou seja, em que medida a antropologia moderna é uma antropologia renascentista? O que renasce para que nasça a antropologia moderna? O que o renascimento fez na antropologia? Fez pela antropologia? O quanto a antropologia moderna é renascentista? Ponto 2. Em que medida a nascente antropologia moderna influenciou, agora o ponto é ativo, se na primeira era passivo, foi influenciada, na segunda influenciou, instigou o mundo moderno ocidental renascentista. Muito bom. Ou seja, o renascimento só foi um renascimento por conta das novas descobertas antropológicas. Ter colocado o homem no centro, ter tirado a Terra do centro do universo, ter colocado o Sol, e ter descoberto novos seres humanos, novas culturas, novos lugares. Isso tudo fez o mundo europeu renascer, produziu um renascimento. Então a antropologia moderna ela foi tanto produzida pelo renascimento como produtora de um renascimento. Eu quero que vocês textualizem uma pequena resposta dizendo o quanto a antropologia foi produtora de um renascimento cultural, econômico, social europeu, e em que medida essa antropologia nascente foi produzida por esse contexto econômico, social, cultural europeu renascentista. Para encerrar, eu quero fazer uma aula hoje de em torno de uns 20 minutos, para que vocês consigam assistir tranquilo. Eu tenho alguns avisos para a nossa próxima semana, semana 4, semana que vem, que começa no dia 5 de abril e termina no dia 11 de abril. Muito bem, essa semana 4 nós já vamos fazer um treinamento, nós já vamos fazer um ensaio do que será a nossa avaliação parcial. Então as questões não estão abertas no ambiente, as questões estão fechadas num questionário. Esse questionário é temporizado, há um tempo para vocês responderem. E as questões já estão lá, já estão postadas, mas o questionário abre amanhã, às 8 horas da manhã do dia 5 e encerra às 11h55 da noite do dia 11 de abril. Então está lá, as questões estão lá, são 6 questões, são 2 capítulos para a próxima semana, para a semana 4, 2 capítulos do Laplantine, 3 questões de um capítulo, 3 questões de outro capítulo. Vocês vão ter 30 minutos para responder. Abriu o questionário, o tempo começa a contar regressivamente. Vocês já vão ensaiando. A avaliação parcial será assim. Então vocês já vão treinando, se relacionando com esse ambiente do mundo. Vocês têm 30 minutos e 2 tentativas, ou seja, você começa a responder, tem 30 minutos. Venceu os 30 minutos, fechou o questionário. Você tem direito a uma nova abertura. Você abre de novo e fica 30 minutos. Você pode parar, retomar, ou seja, você tem 30 minutos para responder as questões. Só será avaliada a segunda tentativa. A primeira será só um ensaio. A segunda já será avaliada. No caso da semana 4 não haverá avaliação, mas vocês já vão treinando. Respondam como se estivessem pressionados pelo tempo, como se estivessem contando com o tempo. Portanto, vão treinando a linguagem desse ambiente do mundo. Tá? São questões. Se preparem, leiam o texto antes. Eu vou postar a aula um pouquinho antes, eu vou postar a aula no fim de semana mesmo, para que vocês assistam a videoaula de mim fazendo uma leitura do texto do Laplantine, e depois lê o texto, façam um pequeno resumo, um pequeno inventário do texto. Depois disso vocês assistam a videoaula, se comuniquem com as meninas, com a Daniela e com a Priscila, esclareçam as dúvidas e abram o questionário já conhecendo o texto, tendo intimidade com o texto, se animando a responder sobre esse texto. Aí então a gente já vai fazendo nossos primeiros ensaios de como vai ser o tom da disciplina de agora para frente. Bom, no mais era isso. Por essa semana eu tinha esses 3 pontos, ou seja, retomar o texto do Damata, falar do texto dessa semana e já programar o texto da semana que vem. Eu fico por aqui, me procurem no Skype, a gente pode abrir e conversar ao vivo pelo Skype, ou mandem mensagem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer correção, me deem sugestões. Eu
penso que essas aulas podem ser boas e ajudar vocês. Bom, no mais era isso, um abraço.